Teve um tempo que eu saía toda noite, eu ia na rua de cima da minha casa e eu ficava procurando árvores para me matar. Mas estava tudo pronto, eu já tinha feito uma carta, estava tudo pronto. Não estava com medo do que eu ia fazer, então foi isso. Minha mãe chegou a tempo. E ela conversou comigo como se ela soubesse, mas ela não sabia. Mas ela me falou tanta coisa que me fez mudar por esse espaço de tempo, mudar de ideia. Período de depressão eu fiquei muito na cama, de não sair mesmo, né? Tomava remédio, tudo. E aí eu comecei a apresentar umas melhoras de sair da cama, mas eu ainda tinha muita crise. E essas crises me devolviam de novo para estaca zero. Aí quando eu decidi, eu passava na frente da Lagoinha e eu ouvi o Espírito Santo me falando que a Lagoinha era o meu lugar. Mas na outra igreja que eu ia, quando a gente vem de depressão, os abraços não mantêm a gente forte. E na outra igreja que eu ia, tinha uns abraços que eu não conseguia me desprender, porque eu achava que eu ia cair, né? Ia afundar de novo. E aí, em questão de 2 semanas, toda vez que eu passava na frente da Lagoinha, eu ouvia o Espírito Santo falando que era o meu lugar, e ele perguntava por que você não vem aqui. Só que a minha resposta sempre foi desses abraços. E em questão de 2 ou 3 semanas, essas pessoas saíram da igreja, como se Deus tivesse tirado eles mesmo para mim ouvir ele. E aí, quando eu passei de novo na Lagoinha, o Espírito Santo me falou: e agora? O que te impede de vir aqui? E aí eu já não tinha mais resposta. Foi aí que eu decidi ir. Só que a ida também foi debaixo de um caos, uma opressão horrível. Eu parei o caminho todo. Eu andava um pouco, parava, que era perto da minha casa, né? Eu andava um pouco, parava e eu ouvia uma opressão falando para mim voltar para casa, aproveitar que não tinha ninguém em casa, tirar minha vida, falando que eu ia ser rejeitada nessa igreja e todas essas coisas. Então foi um processo de ir da minha casa até a igreja, foi horrível. Então, eu cheguei na igreja, o culto já estava começando, só que eu entrei ainda angustiada, né, por conta desse processo da minha casa até a igreja, e a minha vontade eu entrei, mas a minha vontade era de sair e ir embora para casa, que estava muita angústia. E eu lembro que alguém colocou a mão no meu ombro e quando eu virei para trás, eram as pessoas que me abraçavam na outra igreja que estavam lá. E foi bem assim na hora que o louvor começou, né? Se fosse ver bem, era para ser no final do culto esse abraço, mas é aí que a gente vê o cuidado de Deus, né? Porque se não fosse esse abraço, talvez eu teria ido embora. Porque após isso, eu senti uma paz muito grande. E aí eu consegui ficar calma. Outra pessoa, totalmente outra pessoa. Eu lembro que a primeira pregação desse dia foi o pastor falando para parar de declarar que a vida estava um caos e começar a declarar cura. E eu mudei totalmente minha linguagem. A pregação era sobre a linguagem da fé. E eu comecei a declarar cura. E depois desse dia nunca mais eu tive crise. Que Jesus é a resposta. Eu senti um vazio muito grande e eu descobri que esse vazio era exatamente do tamanho de Deus. Só Ele podia preencher, e preencheu.